Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Parte final. Capítulo 10. Pessoas bondosas ou novas criaturas. Ele estava mesmo falando sério. Aqueles que se colocam em suas mãos vão se tornar perfeitos, assim como ele é perfeito. Perfeitos em amor, em sabedoria, em alegria, em beleza e em imortalidade. A mudança não será completada nesta vida, pois a morte é uma parte importante do tratamento. E ninguém sabe com certeza até onde a mudança terá avançado antes de a morte de qualquer cristão particular ocorrer. Acredito que este seja o momento certo de considerar uma questão que é levantada muitas vezes. Se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são obviamente melhores do que os não cristãos? O que está por trás dessa questão é, em parte, algo muito razoável e, em parte, algo absolutamente irracional. A parte razoável é a seguinte: se a conversão ao cristianismo não promover o aperfeiçoamento nas ações externas de uma pessoa, se ela continuar a ser tão esnobe, maldosa, invejosa ou ambiciosa quanto era antes, então imagino que precisamos suspeitar de que a sua conversão foi amplamente imaginária. E após a conversão original de alguém, toda vez que se pensa que ele teve um avanço, é esse o teste que se deve aplicar. Sentimentos nobres, novos insights e maior interesse pela religião não significam nada se não melhorarmos nosso comportamento real. Da mesma forma que se sentir melhor quando se tem uma doença, não quer dizer muita coisa se o termômetro mostra que a sua temperatura ainda está subindo. Nesse sentido, o mundo exterior está bem certo em julgar o cristianismo pelos seus resultados. Cristo nos disse para julgarmos pelos resultados. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, ou, conforme dizemos, trata-se da prova dos 9. Quando nós, cristãos, nos comportamos mal ou falhamos em nos comportar bem, estamos fazendo com que o cristianismo seja desacreditado diante do mundo exterior. As memórias dos tempos de guerra nos dizem que a conversa descuidada custa vidas, mas é bem verdade também que as vidas descuidadas custam conversa. Nossas vidas descuidadas levam à falação, e nós damos motivos às pessoas para falar de uma forma que lança dúvidas sobre a verdade do próprio cristianismo. Mas há outra maneira de exigir resultados pelo qual o mundo exterior pode ser bastante irracional. Seus integrantes são capazes de demandar não meramente que a vida de cada pessoa melhore depois de se tornar cristã, mas impõem também que, para crerem no cristianismo, teriam de enxergar o mundo todo nitidamente dividido em duas categorias: a dos cristãos e a dos não cristãos, e que todas as pessoas da primeira categoria sejam, em dado momento, mais gentis do que todas as pessoas da segunda. Isso não faz sentido por vários motivos. Motivo 1. Em primeiro lugar, a situação no mundo atual é bem mais complexa do que isso. O mundo não consiste em pessoas 100% cristãs e 100% não cristãs. Existem pessoas, uma grande parcela delas, que estão lentamente deixando de ser cristãs, mas que ainda atendem por esse nome, e algumas delas fazem parte do clero.
Outras estão se tornando gradativamente cristãs, embora ainda não assumam esse nome. Há também aquelas que não aceitam a doutrina sobre Cristo completamente, mas que se sentem fortemente atraídas por ele, de modo que são dele em um sentido muito mais profundo do que elas mesmas conseguem entender. Existem pessoas em outras religiões que estão sendo guiadas pela influência secreta de Deus para se concentrar naquelas partes da religião que estão em concordância com o cristianismo e, dessa forma, pertencem a Cristo sem o saber. Por exemplo, um budista de bom temperamento pode ser levado a se concentrar cada vez mais no ensinamento budista sobre a graça e deixar para segundo plano o ensinamento de determinados outros pontos, embora ele possa ainda afirmar que crê nessa doutrina. Muitos dos bons pagãos que viveram bem antes do nascimento de Cristo poderiam ter estado nessa posição. E é claro que sempre haverá uma grande quantidade de pessoas que se mostram mais do que confusas e que têm um monte de crenças inconscientes, todas misturadas numa grande miscelânea. Consequentemente, não há muita serventia em tentar emitir juízos sobre cristãos e não cristãos tomados em conjunto. Pode até haver alguma utilidade em comparar cachorros e gatos, ou mesmo homens com mulheres, tomados como um todo, porque nesses casos sabemos quem é quem. Além disso, um animal não se transforma nem lentamente, nem repentinamente de cachorro em gato, mas quando estamos comparando de modo geral cristãos e não cristãos, normalmente não estamos pensando em duas ideias vagas que adquirimos dos romances e jornais. Se você quiser comparar um mau cristão e um bom ateu, deve pensar sobre dois espécimes reais com os quais se confrontou de verdade. Se não nos referirmos assim aos fatos concretos, a única coisa que estaremos fazendo é perder tempo. Motivo 2. Suponha que estejamos nos referindo a fatos concretos e estejamos falando agora não acerca de um cristão e de um não cristão imaginário, mas sobre duas pessoas reais de nossa própria vizinhança. Mesmo nesse caso, temos de ter o cuidado de fazer a pergunta certa. Se o cristianismo for verdadeiro, concluímos a. Que qualquer cristão será mais bondoso do que ele mesmo teria sido se não fosse cristão. B. Que qualquer pessoa que se torne cristã será mais bondosa do que era antes, da mesma forma que, se a propaganda do creme dental da Colgate fosse verdadeira, poderíamos concluir a. Que qualquer um que o utilize terá dentes melhores do que se não o utilizasse. E b. Que qualquer um que começar a utilizar o creme dental terá dentes melhores. Mas o fato de que eu, que uso Colgate e também herdei uma dentição ruim dos meus pais, não tenho dentes tão fortes quanto um jovem saudável com boa dentição, que porventura nunca usou algum creme dental, não prova, por si só, que a propaganda é mentirosa. A senhora Bates, que é cristã, pode ter uma língua mais venenosa do que Dick Firkin, que não é cristão. Isso, por si só, não nos diz se o cristianismo funciona ou não. A questão é como seria a língua da senhora Bates se ela não fosse cristã, e como a de Dick seria caso se tornasse cristão. A senhora Bates e Dick têm determinados temperamentos em consequência de causas naturais e de sua criação, e o cristianismo professa colocar ambos os temperamentos sob uma nova direção
se cada um deles assim o permitir. Você tem todo o direito de perguntar se essa direção, uma vez que lhe seja permitido assumir o controle, traz melhorias ao empreendimento. Todos sabem que o que está sendo administrado no caso de Dick Firkin é bem melhor do que no caso da senhorita Bates. Mas não é esse o ponto. Para julgar a administração de uma fábrica, você tem de considerar não apenas a produção, mas seu parque tecnológico. Ao considerarmos o parque tecnológico da fábrica A, chegaremos à conclusão de que seria um milagre ela produzir qualquer coisa. Ao considerarmos as instalações modernas da fábrica B, sua produção, embora alta, poderia ser bem menor do que deveria ser. Não há dúvida de que o bom administrador da fábrica A investirá em novo maquinário assim que puder, mas isso leva tempo. Nesse meio tempo, o baixo nível de produção não será prova do seu fracasso. Motivo 3. Agora vamos um pouco mais a fundo. O administrador está querendo investir em novo maquinário. Antes de Cristo ter encerrado o serviço com a senhorita Bates, ela será muito boa de fato, mas, se deixarmos as coisas por isso mesmo, poderia parecer que o único objetivo de Cristo seria empurrar a senhorita Bates para o mesmo nível em que Dick já estava. Estivemos falando, na verdade, como se Dick fosse um sujeito bom, como se o cristianismo fosse algo de que as pessoas perversas necessitassem e as bondosas pudessem se dar ao luxo de dispensar. É como se o ato de ser bondoso fosse tudo o que Deus exigisse. Mas esse seria um equívoco fatal. A verdade é que, aos olhos de Deus, Dick Firkin precisa da salvação tanto quanto a senhorita Bates. Em certo sentido, vou explicar em qual daqui a pouco, o ser bondoso dificilmente entra em questão. Você não pode esperar que Deus olhe para o temperamento plácido e para a predisposição amistosa de Dick, exatamente como nós fazemos, uma vez que resultam das causas naturais que Deus mesmo criou. Sendo meramente temperamental, eles desaparecerão por completo quando Dick tiver uma indigestão. O ser bondoso ou não, na verdade, é o presente de Deus para Dick, não o de Dick para Deus. Da mesma forma, Deus permitiu que causas naturais trabalhassem em um mundo devastado por séculos de pecado para produzir, na senhorita Bates, a mente fechada e os nervos à flor da pele que explicam a maior parte de sua maldade. Ele pretende, de acordo com seu tempo perfeito, colocar essa área da vida dela nos eixos, mas essa não é a parte crítica do negócio para Deus, pois não apresenta dificuldades. Não é essa a sua expectativa. O que ele está buscando, esperando e trabalhando para obter é algo que não é fácil nem mesmo para Deus, porque, dada a natureza do caso, nem mesmo ele pode produzi-lo por um mero ato de poder. Ele está buscando e esperando por isso em ambos, na senhorita Bates e no senhor Dick Firkin. Trata-se de algo que eles podem dar livremente a Deus ou negar-lhe. Será que eles vão se voltar para Deus e assim realizar o único propósito para o qual foram criados? Seu livre-arbítrio está trepidando dentro deles, como a agulha de uma bússola. Mas essa é uma agulha dotada do poder de escolha. Ela pode apontar para o verdadeiro norte, mas não precisa.
Será que a agulha vai girar e se firmar, apontando para Deus? Ele pode ajudá-la a fazer isso, mas não pode forçá-la. Ele não pode, por assim dizer, estender a sua própria mão e puxá-la para a posição correta, pois, nesse caso, ela já não seria livre. Será que ela apontará para o norte? É dessa questão que tudo depende. Será que a senhorita Bates e Dick vão oferecer suas naturezas a Deus? Se as naturezas que eles oferecem ou detêm são, no momento, gentis ou malvadas, é uma questão de importância secundária. Deus pode resolver essa parte do problema. Não me entenda mal. É claro que Deus considera uma natureza maldosa algo ruim e deplorável. E é claro que ele se refere a uma natureza gentil como algo bom. Bom como um pedaço de pão, um raio de sol ou a água. Mas essas são coisas boas que ele dá e nós recebemos. Ele criou os bons nervos de Dick e sua boa digestão. E há muito mais de onde essas características vieram. Não custa nada para Deus, até onde sabemos, criar coisas boas, mas converter vontades rebeldes custou-lhe a crucificação. Por serem vontades, elas podem, tanto em pessoas boas quanto em pessoas maldosas, recusar sua solicitação. E então, como a gentileza de Dick simplesmente fazia parte da natureza dele, tudo isso vai se desfazer no final. A própria natureza vai passar. As causas naturais se reuniram em Dick para produzir um padrão psicológico agradável, da mesma forma que elas se reúnem em um pôr do sol para produzir um belo padrão de cores. Logo, pois é assim que a natureza funciona, elas novamente vão se desfazer e, em ambos os casos, o padrão vai desaparecer. Dick teve a chance de transformar, ou melhor, deixar Deus transformar, esse padrão momentâneo na beleza de um espírito eternal, mas ele não a aproveitou. Há um paradoxo aqui. Enquanto Dick não se voltar para Deus, ele vai achar que a bondade é propriedade sua. Mas, enquanto ele pensar assim, ela não será dele. Quando Dick se dá conta de que a condição de ser bondoso não é sua, mas um presente de Deus, e, quando ele a oferecer de volta a Deus, então essa qualidade começa a ser propriedade realmente sua. Por enquanto, Dick está começando a participar de sua própria criação. As únicas coisas que podemos manter são as coisas que damos livremente para Deus. O que tentamos guardar para nós é precisamente o que podemos ter certeza de perder. Não deve, portanto, causar surpresa o fato de encontrarmos em meio aos cristãos algumas pessoas que continuam sendo partícipes do mal. Há até uma razão, se você pensar bem sobre o assunto, porque se pode esperar que as pessoas do mal se voltem para Cristo em maior número do que as bondosas. Foi isso que as pessoas contestaram em Cristo ao longo da sua vida na terra. Ele parecia atrair essas pessoas detestáveis. É disso que as pessoas vivem reclamando e sempre reclamarão. Você não vê o porquê? Cristo disse: bem-aventurados os pobres, e quão difícil é para os ricos entrar no reino de Deus. E, sem dúvida, ele se referia aos essencialmente ricos e pobres do ponto de vista econômico.
Mas será que as palavras de Cristo não se aplicam também a outro tipo de riqueza e de pobreza? Um dos perigos de se ter muito dinheiro é que você pode ficar bem satisfeito com os tipos de felicidade que o dinheiro traz e, assim, deixar de se dar conta de que necessita de Deus. Se tudo parece vir a você simplesmente assinando cheques, você poderá esquecer que é totalmente dependente de Deus em todo o momento. Agora, é claro e certo que os dons naturais carregam em si um perigo similar. Se você é corajoso, inteligente, saudável, popular e tem boa formação, é provável que fique plenamente satisfeito com o seu caráter, tal como ele é. Por que colocar Deus nisso? Você poderia perguntar. Você consegue adotar certo nível de boa conduta com bastante facilidade. Você não é nenhuma dessas criaturas desprezíveis que estão sempre caindo nas armadilhas do sexo, da dipsomania, do nervosismo ou do mau humor. Todo mundo diz que você é um cara legal e cá para nós, você concorda com eles. Você está propenso a acreditar que toda essa simpatia vem de seu próprio ser e poderá deixar de sentir a necessidade de obter qualquer tipo melhor de bondade. Muitas vezes, as pessoas que têm todos esses tipos naturais de bondade não podem ser levadas a reconhecer sua absoluta necessidade de Cristo até o dia em que a sua bondade natural os abandona e a sua autoestima é arrasada. Em outras palavras, é difícil para aqueles que são ricos, nesse sentido, entrarem no reino. O caso das pessoas perversas é bem diferente. As pequenas, vis, tímidas, pervertidas, covardes e individualistas, ou as passionais, sensuais e desequilibradas. Qualquer tentativa no sentido da bondade que elas fizeram vai fazê-las aprender em 2 minutos que necessitam de ajuda. É Cristo ou nada para elas. É tomar a cruz e seguir, ou então entregar-se ao desespero. Elas são, no sentido real e terrível, as ovelhas perdidas, e ele veio especialmente para encontrá-las. São os pobres, aqueles que Cristo abençoou. São a turma da pesada, com a qual ele andava. E é claro que os fariseus ainda dizem, como diziam desde o começo, que, se houvesse algo de bom no cristianismo, essas pessoas não seriam cristãs. Há um alerta ou um encorajamento aqui para cada um de nós. Se você é uma pessoa boa, entre aspas, se a virtude lhe cai bem, tome cuidado. Muito se espera daqueles para quem muito é dado. Se você toma como seus próprios méritos o que na verdade são dons que Deus lhe deu por sua natureza e se contenta em simplesmente ser bondoso, continua no estado de rebeldia. Tudo o que esses dons lhe proporcionarão é a mais terrível queda, a mais complicada corrupção, o mais desastroso mau exemplo. O diabo já foi um arcanjo. Os dons naturais dele estavam tão acima dos seus, quanto os seus estão acima daqueles dos de um chimpanzé. Mas, se você é uma pobre criatura, contaminada por uma criação miserável, num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, vítima, contrariamente à sua vontade, de alguma perversão sexual repugnante, corroído dia após dia por um complexo de inferioridade que o faz ser grosseiro com seus melhores amigos, não se desespere. Ele sabe de tudo. Você é um dos pobres que Deus abençoou.
Ele sabe que lata velha você está tentando dirigir. Não desista. Dê o seu melhor. Um dia, quem sabe em outro mundo, mas quem sabe muito antes disso, ele vai jogar tudo isso no ferro velho e lhe dar um novo carro. E então, quem sabe você consiga surpreender a todos, pelo menos a si mesmo, pois terá aprendido a dirigir em uma escola dura. Alguns dos últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Ser bondoso, ter uma personalidade bem estruturada, íntegra, é uma coisa excelente. Devemos tentar por todos os meios médicos, educacionais, econômicos e políticos que estão ao nosso alcance, produzir um mundo em que o máximo de pessoas cresçam e se tornem pessoas bondosas, entre aspas. Da mesma forma que devemos tentar produzir um mundo em que todos tenham o suficiente para comer. Mas não devemos supor que, mesmo se tivermos sucesso em fazer com que todos sejam bondosos, teremos salvado essas almas. Um mundo de pessoas boas, satisfeitas com sua própria bondade, que não olham para além disso e dão as costas para Deus, estaria tão desesperadamente precisando de salvação quanto um mundo miserável, e poderia até ser um mundo mais difícil de salvar. Pois a mera melhoria não é redenção. Embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, e irá, no final, aprimorá-las até um nível que não podemos sequer imaginar. Deus se tornou homem para transformar as criaturas em filhos, ou seja, não simplesmente para produzir homens melhores, mas sim uma nova espécie de ser humano. Não é o mesmo que ensinar um cavalo a saltar cada vez melhor, mas sim como transformar o cavalo em uma criatura alada. É claro que, uma vez que ele tenha ganhado asas, vai voar por cima das cercas que ele nunca antes poderia ter saltado, e assim derrotar o cavalo natural em seu próprio jogo. Mas pode haver um período em que ele não poderá fazer isso, que é quando as asas tiverem apenas começado a crescer. Nesse estágio, as protuberâncias nos seus ombros, ninguém poderia dizer, de olhar para elas, que elas se tornariam asas. Poderiam até lhe dar uma aparência desagradável. Mas talvez já tenhamos gastado tempo demais nessa questão. Se o que você quer é um argumento contra o cristianismo, e eu lembro bem de que, com quanta avidez, buscava tais argumentos na época em que comecei a temer que ele fosse verdadeiro. Poderá facilmente achar algum cristão tolo e medíocre e gritar: então, esse é o novo homem de que tanto se gabam. Para mim, a espécie antiga era melhor. Mas uma vez que você tenha começado a ver, com base em outros motivos, que o cristianismo é verossímil, saberá no seu coração que isso não passará de uma tentativa sua de fugir do assunto. O que é que você pensa que sabe a respeito das almas das outras pessoas? Suas tentações, suas oportunidades e suas lutas? Você conhece apenas uma única alma em toda a criação. É a única cujo destino está depositado em suas mãos. Se houver um Deus, você está, por assim dizer, sozinho diante dele. Você não pode dispensá-lo com especulações sobre seu próximo ou memórias do que leu nos livros. Que diferença fará toda essa tagarelice e esse mimimi? Você seria realmente capaz de se lembrar de tudo isso? Quando a neblina anestésica que chamamos de natureza ou mundo real se dissipar e a presença na qual você sempre esteve
se tornar palpável, imediata e inevitável. Capítulo 11. As novas criaturas. No capítulo anterior, comparei a obra de Cristo da criação do novo ser humano ao processo de mutação de um cavalo numa criatura alada. Usei esse exemplo extremo a fim de enfatizar o ponto de que não se trata de mero aprimoramento, mas de transformação. Um paralelo mais próximo a isso no reino natural pode ser encontrado nas transformações marcantes que podemos provocar nos insetos, aplicando neles certa dose de radiação. Algumas pessoas acham que foi assim que a evolução se deu. As alterações nas criaturas, das quais tudo depende, podem ser produzidas pela radiação vinda do espaço sideral. É claro que uma vez que as alterações tiverem ocorrido, entra em funcionamento o que foi denominado seleção natural. Isto é, as alterações úteis subsistem e as outras são extirpadas. Talvez um homem moderno possa entender melhor a ideia cristã se a considerar em relação à evolução. Nos dias atuais, todo mundo já ouviu falar da evolução, embora, é claro, algumas pessoas instruídas não acreditem nela. Todos foram ensinados que o homem evoluiu de espécies de vida inferiores. Consequentemente, as pessoas muitas vezes se perguntam: qual será o próximo passo? Quando vai surgir algo além do homem? Autores bem criativos tentam, às vezes, imaginar o passo seguinte: o super-homem, como eles o chamam. Mas, em geral, o que eles fazem é apenas retratar seres bem piores do que o ser humano como o conhecemos e, depois, tentam corrigi-lo, acrescentando-lhes pernas ou braços extras. Mas suponhamos que o próximo passo seja algo bem diverso dos passos anteriores, algo diferente de tudo o que eles pudessem imaginar. E não é bem provável que assim seja? Há milhares de séculos, criaturas imensas e pesadamente encouraçadas evoluíram. Se alguém daquela época estivesse observando o curso da evolução, provavelmente teria esperado que ela partiria para couraças cada vez mais pesadas, mas teria se enganado redondamente. O futuro tinha uma carta na manga, a qual, naquele tempo, ninguém poderia prever. Era para despontarem nele pequenos animais nus, desprovidos de couraças, dotados de cérebros aprimorados, com os quais iriam conquistar o planeta todo. Eles não apenas teriam mais poder do que os monstros pré-históricos, como também teriam um novo tipo de poder. O próximo passo não seria apenas diferente, mas assumiria um novo tipo de liderança. O fluxo da evolução não correria na direção em que todos o viam correr. Na verdade, entraria numa curva acentuada. Agora, parece-me que a maioria das especulações populares sobre o próximo passo comete o mesmo tipo de erro. As pessoas veem, ou pelo menos pensam que veem, os seres humanos desenvolvendo grandes mentes e alcançando um controle maior sobre a natureza. E por pensarem que a correnteza está fluindo nessa direção, imaginam que ela vai continuar assim. Mas não consigo deixar de pensar que o próximo passo será realmente novo. Ele seguirá para uma direção que ninguém jamais imaginou. E dificilmente seria chamado de passo novo se não fosse dessa maneira.
Não era de se esperar apenas a diferença, mas também um novo tipo de diferença. Não era de se esperar meramente a mudança, mas também um novo método de produzir a mudança. Ou, para usar um paradoxo, não era de se esperar que o próximo estágio da evolução sequer fosse um estágio. Era de se esperar que a evolução em si, como um método de produzir mudança, fosse superada. E, por fim, não seria surpresa que, quando a coisa fosse acontecer, pouquíssimas pessoas notassem que ela estivesse acontecendo. Ora, se podemos nos atrever a continuar falando nesses termos, a visão cristã diz precisamente que o próximo passo já foi dado e ele é realmente novo. Não se trata da mutação de seres humanos dotados de cérebro para seres humanos dotados de mais massa encefálica. Trata-se de uma mutação que se desvia para uma direção totalmente diferente. Uma transformação que se dá do estado de criaturas de Deus para o de filhos de Deus. O primeiro exemplo apareceu na Palestina há 2000 anos. Em certo sentido, a mutação não é sequer uma evolução, porque não é algo que surge a partir de uma sequência natural de eventos, mas algo que ingressa na natureza a partir de fora. Mas isso é precisamente o que se esperava. Chegamos à nossa ideia de evolução estudando o passado. Se há realmente novidades à nossa espera, então é claro que nossa ideia, baseada no passado, não vai, de fato, dar conta delas. E, na verdade, esse novo passo não se distingue de todos os anteriores apenas por sua natureza vinda de fora, mas de diversas outras maneiras. Número 1. Ela não se desenvolve pela reprodução sexual. Será que isso é de se surpreender? Havia uma época antes do aparecimento do sexo em que o desenvolvimento costumava ocorrer por diferentes métodos. Consequentemente, é de se esperar que venha o tempo em que o sexo desapareça, ou então, que é o que está acontecendo atualmente, uma época em que o sexo, embora continue a existir, deixe de ser o canal principal do desenvolvimento. Número 2. Nos estágios anteriores, os organismos vivos tiveram nenhuma escolha ou pouca escolha na hora de dar o próximo passo. O progresso era, principalmente, algo que acontecia com eles, não algo que eles faziam. Mas o novo passo, o da transformação de criaturas para filhos, é voluntário, pelo menos em certo sentido. Não é voluntário no sentido de que nós, sozinhos, poderíamos tê-lo dado ou sequer tê-lo imaginado. Mas é voluntário no sentido de que, se ele nos é oferecido, podemos recusá-lo. Podemos, se assim for do nosso agrado, recuar. Podemos enfiar nossa cabeça na areia e deixar a nova humanidade prosseguir sem nós. Número 3. Eu chamei Cristo de primeiro exemplo do novo ser humano, mas é claro que ele é muito mais do que isso. Ele não é meramente um novo homem, um espécime das espécies, mas o novo homem. Ele é a origem, o centro e a vida de todos os novos seres humanos. E veio ao universo criado por sua própria vontade, trazendo com ele sua Zoé, a nova vida. Quero dizer, nova para nós, é claro, pois em seu próprio habitat, Zoé sempre existiu.
e ele a transmite não por hereditariedade, mas pelo que chamei de bom contágio. Todos os que a contraem, contraem-na pelo contato pessoal com Cristo. Outras pessoas se tornam novas por estarem nele. Número 4. Esse passo é dado numa velocidade diferente das anteriores. Comparado com o desenvolvimento do ser humano neste planeta, a difusão do cristianismo pela humanidade parece ocorrer na velocidade de um raio, pois 2000 anos não são quase nada na história do universo. Nunca se esqueça de que todos nós ainda somos os cristãos primitivos. As nefastas e ociosas divisões presentes entre nós são, assim esperamos, doenças de infância. Ainda estamos em fase de crescimento. O mundo exterior, sem dúvida, pensa precisamente o contrário. Ele pensa que estamos morrendo de velhice, mas não é a primeira vez que se pensa assim. Repetidas vezes ensinou-se que o cristianismo estava morrendo, por perseguições vindas de fora e corrupções a partir de dentro, pelo crescimento do mundo islâmico e advento das ciências físicas, pelo surgimento de grandes movimentos revolucionários anticristãos. Mas o que aconteceu no mundo foi o desapontamento. Sua primeira decepção foi com relação à crucificação. O homem reviveu. Em certo sentido, e eu percebo o quanto isso deveria lhes parecer terrivelmente injusto, isso continuou acontecendo desde então. Eles continuam a matar o que Cristo começou, e toda vez, da mesma forma que estão afofando a terra da sua cova, eles subitamente ouvem que ele ainda está vivo e irrompeu em algum outro lugar. Não me admira que eles nos odeiem. Número 5. Mas há mais em jogo do que isso. Regredindo para passos anteriores, uma criatura perde, na maior das hipóteses, seus poucos anos de vida sobre a Terra, mas muitas vezes não perde nem sequer isso. Regredindo um passo nesse caso, perdemos o prêmio que é, no sentido mais estrito da palavra, infinito, pois agora terá chegado o momento crítico. Por séculos a fio, Deus guiou a natureza até chegar ao ponto de produzir criaturas que são capazes, se assim o desejarem, de ser retiradas diretamente da natureza, de se tornarem deuses e deusas, entre aspas. Será que se deixarão capturar? De certa forma, é como a crise do nascimento. Enquanto não ressuscitarmos e seguirmos a Cristo, continuaremos a ser parte da natureza, a estar no ventre da nossa grande mãe. Sua gravidez foi longa, sofrida e tensa, mas ela chegou ao seu clímax. O grande momento é chegado. Tudo está pronto. O médico está aqui. Será que o parto transcorrerá sem problemas? Mas é claro que é diferente de um nascimento comum em um sentido importante. Em um nascimento comum, o bebê não tem muita escolha, mas aqui tem. Eu me pergunto o que um bebê comum faria se tivesse o poder de escolher. Ele poderia preferir ficar no escurinho, quentinho e na segurança do ventre, pois com certeza acharia que o ventre era sinônimo de segurança. Mas ele estaria redondamente enganado, pois, se permanecesse lá, morreria. Foi sob essa perspectiva que a coisa aconteceu. O novo passo foi dado e está sendo dado. Os novos seres humanos já estão esboçados aqui e ali,
e dispersos por toda a terra. Alguns, como eu já disse, nem sequer são reconhecíveis, mas outros já o são. Deparamos com eles volta e meia. Suas próprias vozes e suas faces são diferentes das nossas. São mais fortes, mais calmas, mais felizes, mais radiantes. Eles partem de onde a maioria de nós para e são, como eu disse, reconhecíveis, mas você tem de saber pelo que procurar. Eles não serão muito semelhantes à ideia de pessoas religiosas que você formou a partir de sua leitura genérica e não chamam a atenção para si. Você tende a pensar que está sendo gentil com eles quando são eles que o estão sendo com você. Eles o amam mais do que os outros seres humanos o fazem, mas necessitam menos de você. Temos de superar o desejo de nos sentirmos requisitados. Para algumas pessoas que se acham boazinhas, especialmente mulheres, essa é a tentação mais difícil de resistir. Normalmente, vai parecer que eles têm tempo de sobra, e você vai se perguntar de onde esse tempo vem. Quando tiver reconhecido o primeiro desses novos seres humanos, vai reconhecer o próximo com muito mais facilidade. E suspeito fortemente, mas como é que vou saber com certeza? Que eles reconhecem uns aos outros de forma imediata e infalível, apesar de toda e qualquer barreira de cor, gênero, classe, idade ou mesmo de credos. Dessa forma, ter sido santificado é mais parecido com entrar numa sociedade secreta. No mínimo, deve ser uma grande diversão. Mas você não deve imaginar que os novos seres humanos sejam todos iguais no sentido comum. Boa parte do que eu escrevi neste último livro pode fazê-lo supor que era obrigatório que fosse assim. Tornar-se um novo ser humano significa perder o que agora chamamos de nós mesmos. Temos de sair de nós mesmos e entrar em Cristo. A vontade dele tem de se tornar a nossa, e devemos pensar os pensamentos dele. Devemos ter a mente de Cristo, conforme diz a Bíblia. E, se Cristo é um só, e se dessa forma é para ele estar em nós todos, nós não deveríamos ser todos exatamente iguais? Certamente soa como se fosse esse o caso, mas na verdade não é assim. É difícil apresentar uma boa ilustração aqui, pois é claro que não há duas coisas relacionadas entre si da mesma forma que o Criador se relaciona com uma de suas criaturas. Mas vou tentar apresentar duas ilustrações muito imperfeitas, que podem dar uma pista da verdade. Imagine um conglomerado de pessoas que sempre viveu no escuro. Aí você vem e tenta descrever para elas o que é a luz. Você pode dizer-lhes que, se elas vierem à luz, essa mesma luz irá incidir sobre todas elas, e todas elas irão refleti-la, e assim se tornar o que chamamos de visíveis. Não seria possível que elas imaginassem isso, visto que estavam recebendo a mesma luz, e por todos reagirem da mesma forma a ela, isto é, todos estavam a refleti-la. Será que todos se pareceriam? Na verdade, porém, você e eu sabemos que a luz vai, isso sim, revelar ou expor o quanto somos diferentes. Ou então, suponha que exista um indivíduo que jamais tenha provado sal. Dê-lhe um punhado para provar
e ele vai experimentar um gosto particularmente forte. Então você diz a ele que em seu país as pessoas usam sal para temperar todos os tipos de alimentos. E talvez ele respondesse: nesse caso, suponho que todos os seus pratos tenham exatamente o mesmo gosto, porque o sabor desse negócio que você acabou de me dar é tão forte que vai acabar com o gosto de qualquer outra coisa. Mas você e eu sabemos que o efeito real do sal é exatamente o contrário. Então, longe de acabar com o gosto do ovo, da dobradinha e do repolho, na verdade, ele os realça. Eles não mostram o seu real sabor enquanto você não acrescentar sal. É claro que, conforme eu alertei, essa não é uma ilustração realmente boa, porque você pode, no fim das contas, acabar com todos os demais sabores, exagerando no sal. Mas não pode acabar com o gosto da personalidade humana, exagerando na dose de Cristo. Estou tentando retratar da melhor maneira possível. É algo parecido que acontece na nossa relação com Cristo. Quanto mais abrirmos mão de nós mesmos e deixamos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Há tanto dele que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, seguirão não sendo suficientes para expressá-lo completamente. Foi ele que os fez a todos. Ele inventou, como um autor inventa personagens num romance. Todos os humanos diferentes que você e eu fomos criados para ser. Nesse sentido, nosso eu verdadeiro está esperando completamente nele. Não adianta tentar ser eu mesmo sem ele. Quanto mais eu resisto a ele e tento viver independentemente dele, mais me deixo dominar pela minha própria hereditariedade, pela criação, pelo ambiente e pelos desejos naturais. Na verdade, o que eu chamei tão orgulhosamente de eu mesmo torna-se meramente o ponto de encontro para sequências de eventos aos quais dei início e que não consigo interromper. O que eu chamo de meus desejos se tornam meramente os desejos gerados pelo meu organismo físico ou por coisas que são injetadas em mim pelos pensamentos de outras pessoas ou mesmo sugeridas a mim por demônios. O que eu como, o que eu bebo e a qualidade do meu sono são os verdadeiros fatores que influenciam minha escolha de fazer amor com uma garota que está sentada na minha frente na cabine do trem. Considero essa decisão altamente pessoal e bem pensada, e por isso me orgulho. É na propaganda que encontramos a verdadeira origem daquilo a que eu me refiro como minhas próprias ideias políticas pessoais. Em meu estado natural, não sou tanto a pessoa que eu gosto de pensar que sou, e a maior parte daquilo que eu chamo de eu pode ser explicada de outra forma com muita facilidade. É só quando me volto para Cristo, só quando abro mão de mim mesmo para entregar-me à sua pessoa, que começo a ter uma personalidade realmente minha. No começo, eu disse que há personalidades em Deus. Quero ir além dessa afirmação. Não há personalidades reais em nenhum outro lugar. Enquanto você não tiver se entregado a Ele, não será um eu verdadeiro. A igualdade é mais frequente entre os seres humanos mais naturais, não entre os que se entregaram a Cristo. Quão monotonamente iguais
têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores. Quão gloriosamente diferentes todos os santos. Mas é preciso que haja uma entrega real do seu eu. Você deve jogá-lo fora, por assim dizer, às cegas. Cristo, de fato, vai lhe dar uma personalidade real, mas você precisa ir ao encontro dele para isso. Enquanto estiver preocupado com sua própria personalidade, você jamais caminhará na direção dele. O primeiríssimo passo é tentar esquecer tudo sobre o seu próprio eu, pois seu eu verdadeiro, novo, que é o de Cristo e também o seu, e seu precisamente porque é dele, não emergirá enquanto você estiver procurando por ele. Ele emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Isso não lhe parece familiar? O mesmo princípio vale, como você deve saber, para as questões do dia a dia. Mesmo na vida social, você nunca passará uma boa impressão às outras pessoas enquanto estiver preocupado com o tipo de impressão que passará a elas. Ou então, na literatura e na arte, nenhuma pessoa que se preocupa com a originalidade jamais será original. Ao passo que, se você simplesmente tentar falar a verdade, sem ligar a mínima para quantas vezes ela tenha sido dita anteriormente, irá, em 90% dos casos, se tornar original sem nunca ter notado. Esse princípio está impregnado em toda a vida. Abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. Ponha sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, morte diária de suas ambições e de seus principais desejos, e também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha aberto mão de verdade será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar no final das contas é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas, se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e, junto com ele, todas as demais coisas. Final do livro. Obrigada por acompanhar comigo até aqui. Se você gostou dessa leitura e ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Também compartilhe essa playlist com alguém que possa gostar, que possa ser abençoado. Obrigada. Um abraço, Deus te abençoe.